O senador Eduardo Girão, pelas redes sociais, afirmou que se candidatou à presidência do Senado para enfrentar uma situação em que a Casa Legislativa, sob o comando de Rodrigo Pacheco, aceitou ser subjugada e tornou-se subserviente a outro poder, dando as costas aos cidadãos. O senador disse: "Está na hora do Senado se levantar para servir aos brasileiros." Em texto publicado nas redes sociais, o senador Eduardo Girão afirmou: "Sou candidato a presidente para reaproximar o Senado da sociedade. A Casa Revisora da República há tempos não atende aos anseios legítimos dos brasileiros. Parece estar mais interessada em servir de instrumento a projetos de poder de uma ideologia específica. Se acovarda diante de abusos de alguns ministros de tribunais e colabora com o caos institucional que vivemos. Entrei na política porque não me sentia representado por alguns políticos. Brasília é uma ilha da fantasia, com uma realidade diferente da vida comum do cidadão, onde a imensa maioria se esforça para pagar as contas. Está na hora do Senado se levantar para servir aos brasileiros. Como presidente da Casa, irei aproximar os brasileiros dessa centenária instituição do país. Importante, quanto mais candidatos, melhor, para ocorrer a necessária mudança no comando da Casa. É que repetem-se as votações até que um candidato obtenha 41 votos. Não importa se vai haver 1, 2 ou 3 turnos. Esse tempo é precioso para que se fortaleça o debate, convergência das forças para a mudança e geração de mais consciência na população para que contacte seus representantes de forma ordeira, respeitosa e pacífica. Aliás, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. O fato é que a importância para a nossa nação desta decisão é gigantesca para o futuro dos nossos filhos e netos. Coloquei meu nome à disposição e, se você entender que estou à altura para representá-lo na Casa, reforço o pedido para que converse com o senador do seu estado, sempre com muita educação. O restabelecimento da democracia e liberdade estão em nossas mãos, pois é fundamental que o Senado se levante e cumpra seu dever constitucional para acabar com o flagrante ativismo judicial e desrespeito à Constituição por parte de alguns ministros dos tribunais superiores, assim como riscos enormes do governo Lula à nossa nação. Mas atenção! Só vamos conseguir a sonhada mudança se os senadores mostrarem seu voto e sua reivindicação junto aos seus representantes será decisiva. Jesus no comando, hoje e sempre. Paz e bem. O senador também apresentou 10 pautas da sua candidatura. 1. Fim do foro privilegiado. Está aí a blindagem da corrupção e a impunidade. O Senado já votou há 5 anos, mas falta a articulação do presidente do Senado junto ao presidente da Câmara para a deliberação. 2. Retorno da prisão em segunda instância. Há projetos parados na Casa que não andam há anos. 3. Pente fino nos privilégios com seu dinheiro. Será que todos os benefícios a que os senadores têm direito são mesmo imprescindíveis e necessários? 4. Análise de impeachment de ministros do STF, porque ninguém está acima da lei. 5. Transparência nas contas do Senado, porque você precisa saber para onde vai o seu suado dinheiro. 6. Enxugamento da máquina, porque não faz sentido o Senado consumir 5 bilhões por ano, mais que o orçamento da cidade de Natal. 7. CPI da Lava Toga, para investigar possíveis abusos e excessos por parte dos tribunais superiores. 8. Mais representatividade no Senado. Cada senador de qualquer partido poderá colocar em votação um projeto próprio por ano. Chega de boas ideias mofando na gaveta por conveniência política. 9. Retomada da Lava Jato para que o Brasil continue sendo passado a limpo
de onde a operação parou. 10. Volta da democracia e liberdade ao Brasil. A omissão do Senado deixou a nação e os poderes sem independência, prosperando assim a ditadura da toga. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre os jornalistas perseguidos, censurados, impedidos de exercerem sua profissão e com bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Anteriormente, o senador Eduardo Girão frisou: pela volta da livre opinião e fim do ativismo judicial do STF. Já estamos em contagem regressiva para a decisiva tentativa para a troca do comando do Senado. Estou na disputa pela presidência da Casa com muita honra e alegria e percebo por algumas entrevistas e conversas com colegas que o atual presidente está preocupado com 2 candidaturas de oposição. Interessante como persiste a dúvida de algumas pessoas que têm me perguntado ainda sobre o processo de escolha do dia 1º de fevereiro. É importante esclarecer que só há um vencedor quando o candidato alcança 41 votos. Então, quanto mais candidatos de oposição, melhor, pois se houver apenas um oponente, pode-se chegar logo a esse número 41. Continuo dando o meu melhor, no limite de minhas forças e mesmo ciente de minhas limitações e imperfeições, para que o Senado atenda aos anseios legítimos dos brasileiros. Por isso, coloquei meu nome à disposição e, se você entender que estou à altura para representá-lo na Casa Revisora da República, peço seu apoio para que converse com o senador do seu estado, sempre com muita educação, respeito. O futuro dos nossos filhos e netos está em nossas mãos, pois é fundamental que o Senado se levante e cumpra seu dever constitucional para barrar abusos de alguns ministros dos tribunais superiores, assim fiscalizar e fazer contraponto a equívocos do governo Lula. Também trabalharei pela transparência nos gastos do Senado e para que não tenhamos tantas mordomias, regalias e benesses para a classe política com o dinheiro do cidadão contribuinte, o seu dinheiro. Um senador tem direito a carro com motorista, a apartamento funcional, auxílio moradia, auxílio mandava, aos planos de saúde vitalício e outros privilégios. Eu renunciei a todos, em caráter irrevogável, antes mesmo de assumir o mandato, enviando carta ao presidente do Senado à época. Minha candidatura é, sobretudo, pela volta da democracia e da liberdade em nossa nação. Que a verdade e a justiça triunfem no Brasil. Deus no controle de tudo, paz e bem. Nesta toada, o parlamentar retrucou: por que Pacheco quer apenas um opositor na disputa? Fácil de entender. É óbvio que a campanha que você, cidadão brasileiro, está fazendo pelas redes sociais, junto aos seus representantes, está incomodando o presidente do Senado para este pleito em que o atual mandatário busca a reeleição. Parabéns por isso. Fica claro também nesta lembrança de uma matéria da Terra Brasil Notícias, publicada horas antes do ataque do dia 8 de janeiro, que quanto mais candidatos, melhor,
para ocorrer a esperada e necessária mudança no comando da Casa Revisora da República. É que no processo de escolha do novo presidente, repete-se a votação até que um candidato obtenha 41 votos. Não importa se vai haver 1, 2, 3 turnos. Isso é tempo suficiente para que se fortaleça o debate e a geração de mais consciência na população, para que contacte seus representantes de forma ordeira, respeitosa e pacífica, manifestando a sua opinião. Aliás, se tem uma coisa que o político respeita, é um povo organizado que sabe reivindicar. Durante esse período, também pode haver um reagrupamento de forças convergindo para a mudança, ou seja, quanto mais candidatos, melhor, mais votos poderão ser subtraídos do senador Pacheco. O fato é que a importância para a nossa nação desta decisão é gigantesca para o futuro dos nossos filhos e netos. Coloquei o meu nome à disposição e, se você entender que estou à altura para representá-lo na casa, reforço o pedido para que converse com o senador do seu estado, sempre com muita educação. O restabelecimento da democracia e liberdade estão em nossas mãos, pois é fundamental que o Senado se levante e cumpra seu dever constitucional para barrar abusos de alguns ministros dos tribunais superiores, assim como riscos enormes do governo Lula à nossa nação. Que a verdade e a justiça triunfem no Brasil. Jesus no comando de tudo, paz e bem. O senador foi enfático, ademais, ao contestar medida do governo Lula relacionada ao COAF. Votarei contra essa medida porque temos apreço pela ética. A Operação Lava Jato foi o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção do Brasil, responsável pela condenação de dezenas de empresários e políticos muito poderosos, mas também extremamente corruptos. A força-tarefa, conduzida por servidores públicos exemplares, conseguiu recuperar mais de 20 bilhões de reais desviados do povo brasileiro nas gestões do presidente. O cérebro dessa operação foi a competente equipe formada por procuradores do Ministério Público Federal, como Deltan Dallagnol, e agentes da Polícia Federal. O coração foi a atuação de um juiz corajoso e diligente, Dr. Sérgio Moro. Mas o pulmão da Lava Jato foi, sem dúvida, o trabalho eficaz do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que, cruzando dados de grandes movimentações financeiras, descobriu, em conjunto com esses outros atores, o rastro da malversação do dinheiro público. Essa medida provisória, editada pelo atual governo federal, pode ser considerada criminosa, porque, na prática, está facilitando a lavagem de dinheiro da corrupção. Hoje, o COAF está lotado em um banco central autônomo e independente. Uma decisão estranha já do novo governo Lula. Além de votar contra a MP, já estamos estudando se cabe alguma ação do Senado para tentar reverter esse brutal retrocesso. Enquanto isso, o ministro da Economia vai a eventos internacionais falando em perseguição de empreendedores de direita. É mole? Até quando a ideologia preponderará sobre a razão, a técnica e os fatos? Que o bom senso prevaleça em nossa nação. Deus no controle de tudo, paz e bem. O senador achurou, ademais, algumas das pautas de seu mandato ao comemorar posição de destaque no ranking dos políticos. Agradeço de coração, em especial aos cearenses que me deram essa missão de vida. Estar em primeiro lugar no ranking dos políticos há mais de um ano e entre os 594 congressistas é uma honra e alegria sem precedentes, até porque sou marinheiro de primeira viagem, primeiro mandato. E ainda por cima, como resultado de uma dedicação integral para servir a sociedade, ser premiado pelo ranking dos políticos é algo que jamais imaginei, pois já admirava a iniciativa dessa séria organização, mesmo antes de eu entrar na política. Sim, porque eles são uma plataforma criada para fornecer aos brasileiros informações objetivas sobre o trabalho e desempenho de todos os parlamentares, baseando-se em dados do Congresso Nacional.
Assiduidade, compromisso com o país em votação de projetos e redução de custos como regalias e mordomias na própria carne durante o exercício do mandato. E isso não foi difícil para mim, já que tenho tido respeito pelo dinheiro do cidadão pagador de impostos, o seu, antes mesmo de tomar posse como senador, quando enviei carta à direção e presidência do Senado, abrindo mão oficialmente e em caráter irrevogável dos privilégios a que um parlamentar tem direito. Desde lá, temos um gabinete enxuto, sem usar carros oficiais com motorista, plano de saúde vitalício, auxílio mudança, auxílio moradia, apartamento funcional, etc. Com essas e outras medidas, já economizei 7,3 milhões no mandato, que é um dos mais econômicos do Congresso, mesmo sem perder a pegada na produtividade e eficiência. Sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas estou dando o meu melhor pelo triunfo da nação, através de valores e princípios inegociáveis, como a verdade e a justiça. Dedico esse reconhecimento a você, à minha família e especialmente a Deus, pois toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Paz e bem. Outro sim, o congressista desferiu severas críticas à classe política e ao mecanismo presente em Brasília. Entrei na política porque não me via, como você, representado por alguns políticos. Brasília é uma ilha da fantasia, com uma realidade diferente da vida comum do cidadão, onde a imensa maioria se esforça para pagar as contas. Tá na hora do Senado se levantar para servir aos brasileiros. Como presidente da casa, se Deus quiser, irei aproximar você desta importante e centenária instituição do país. No caso do processo de escolha do novo presidente, quanto mais candidatos, melhor para ocorrer a esperada e necessária mudança no comando da Casa Revisora da República. É que repete-se a votação até que um candidato obtenha 41 votos. Não importa se vai haver 1, 2 ou 3 turnos. Isso é tempo suficiente para que se fortaleça o debate e geração de mais consciência na população, para que contacte seus representantes de forma ordeira, respeitosa e pacífica, mas infestando a sua opinião. Aliás, se tem uma coisa que o político respeita, é um povo organizado que sabe reivindicar. Durante esse período, também pode haver um reagrupamento de forças, convergindo para a mudança, ou seja, quanto mais candidatos, melhor. Mais votos poderão ser subtraídos do senador Pacheco. O fato é que a importância para a nossa nação desta decisão é gigantesca para o futuro dos nossos filhos e netos. Coloquei meu nome à disposição e, se você entender que estou à altura para representá-lo na casa, reforço o pedido para que converse com o senador do seu estado, sempre com muita educação. O restabelecimento da democracia e liberdade está em nossas mãos, pois é fundamental que o Senado se levante e cumpra seu papel constitucional para barrar abusos de alguns ministros dos tribunais superiores, assim como riscos enormes do governo Lula à nossa nação. Jesus no comando, hoje e sempre. Paz e bem.